Pessoal, então, continuando nossa correção, eu parei no exercício 5, deu um probleminha no vídeo anterior, mas eu vou continuar então aqui na nossa correção, tá? Então, exercício 5. Ao resumir as características de cada um dos sucessivos modelos do átomo de hidrogênio, um estudante elaborou o seguinte resumo. Então, o modelo de Dalton. Característica: átomos maciços e indivisíveis, ok? Modelo atômico Thomson. Características: elétron de carga negativa incrustado em uma esfera de carga positiva. A carga positiva está distribuída homogeneamente por toda a esfera. Modelo atômico de Rutherford. Elétron de carga negativa em órbita em torno do núcleo central de carga positiva. Não há restrição quanto aos valores de raios das órbitas e das energias dos elétrons. Então, Rutherford realmente ele não falava ainda que cada órbita tinha uma energia específica. Isso foi proposto por Bohr, tá? Modelo atômico de Bohr. Características: elétron de carga negativa em órbita em torno de um núcleo central de carga positiva. Apenas certos valores de raios das órbitas e das energias dos elétrons são possíveis. Então, ele pergunta qual é o número de erros cometido pelo estudante. Então, o estudante ele não cometeu nenhum erro, tá, pessoal? Então, todas as características aí estão de acordo com cada um dos modelos. Então, alternativa A, certo? Exercício 6. Os diversos modelos para o átomo diferem quanto às suas potencialidades para explicar fenômenos e resultados experimentais. Em todas as alternativas, o modelo atômico está corretamente associado a um resultado experimental, que ele pode explicar, exceto em... Então, vamos lá. O modelo de Rutherford, na alternativa A, explica por que algumas partículas alfa não conseguem atravessar uma lâmina metálica fina e sofrem fortes desvios. Verdade. O modelo de Thomson explica por que a dissolução do cloreto de sódio em água produz uma solução que conduz eletricidade. Mais para frente vocês irão aprender que quando a gente coloca um sal em água, ele vai liberar íons de cargas positivas e negativas. Então, o modelo de Thomson explica isso, tá, pessoal? Alternativa C. O modelo de Dalton explica por que um gás submetido a uma grande diferença de potencial elétrico se torna condutor de eletricidade. Na verdade, não é o modelo de Dalton que explica porque um gás submetido a uma grande diferença de potencial torna-se um condutor de eletricidade, sim o modelo de Thomson. Então, a alternativa incorreta para este caso é a alternativa C. Exercício 7. No fim do século XIV, começaram a aparecer evidências de que o átomo não era a menor partícula constituinte da matéria. Em 1897, tornou-se pública a demonstração da existência de partículas negativas, por um inglês de nome Thomson. Então, quem descobriu os elétrons, as partículas de carga negativa formadora do átomo, uma partícula subatômica, foi Thomson, tá, pessoal? Então, alternativa D. Exercício 8. Uma importante contribuição do modelo de Rutherford foi considerar o átomo constituído de alternativa E, um núcleo muito pequeno de carga positiva cercada por elétrons. Exercício 9. Relacione as características atômicas com as características que as propôs. Então, Dalton, Thomson e Rutherford. Seu modelo atômico era semelhante a um pudim de passas. Então, é o 2, Thomson. Seu modelo atômico é semelhante a uma bola de bilhar. 1, Dalton. Criou-se um modelo do átomo semelhante ao sistema solar. 3, Rutherford. Então, ficou 2, 1 e 3. Ok? Exercício 10. O átomo de Rutherford foi comparado ao sistema planetário. O núcleo atômico representa o Sol e a eletrosfera os planetas. Eletrosfera é a região do átomo que contém as partículas de carga elétrica negativa. Então, o próprio nome já diz, eletrosfera, abriga os
elétrons, que são as partículas de carga negativa. Então, a alternativa A. Exercício 11. Cite as principais características do modelo atômico de Dalton. Então, o átomo era maciço, indestrutível, indivisível, imutável. Então, essas são as principais características do modelo atômico de Dalton. E, além de tudo, o átomo era neutro, tá, pessoal? Exercício 12. No modelo atômico de Thomson, os átomos são formados por partículas positivas e negativas. Justifique sua resposta. Sim. Então, para Thomson, o átomo era uma esfera carregada positivamente, com partículas negativas incrustadas em sua superfície. Isso garantiria, então, a neutralidade do átomo. Exercício 13. Segundo os físicos, qual a imperfeição apresentada pelo modelo atômico de Rutherford? Então, o modelo atômico de Rutherford, o que ele fazia? Ele não explicava que toda a carga elétrica em movimento deveria emitir energia na forma de radiação eletromagnética. Sendo assim, se o elétron girasse ao redor do núcleo, ele deveria emitir radiação e ter sua energia diminuída até colidir com ele. Então, o modelo atômico de Rutherford não explicava isso, não explicava a estabilidade do átomo. Também não explicava por que certos sais, quando colocados quando colocados em uma ampola, né, certos sais sólidos ou sais dissolvidos, solubilizados em água, quando colocados em uma chama, emitiam luz. Então, isso o modelo de Rutherford não explicava. Então, entrou Bohr para fazer esta explicação, tá? Agora, o exercício que seria o 14 e aqui tá como 8, tá, pessoal? Então, o exercício 8 de novo. Assinale a afirmativa que descreve adequadamente a teoria atômica de Dalton. Toda a matéria é constituída de átomos e todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos. Então, a alternativa D. Exercício 14 agora. Há cerca de 100 anos, Thomson determinou pela primeira vez a relação entre a massa e a carga do elétron, e que pode ser considerado como a descoberta do elétron. É reconhecida como uma contribuição de Thomson ao modelo atômico, a existência de partículas subatômicas. Então, para Dalton, o átomo ainda era algo indivisível. Para Thomson, com o experimento de tubos de raios catódicos, ele verificou um feixe luminoso saindo do cátodo em direção ao ânodo, né? Então, ele viu que esse feixe luminoso era formado por pequenos corpúsculos carregados negativamente. Então, a esses corpúsculos, ele deu o nome de elétrons. Então, foi a primeira partícula subatômica descoberta no átomo. Exercício 15, pessoal. O modelo atômico de Rutherford não inclui especificamente nêutrons. Então, este também era um grande questionamento no modelo, né? Assim, se o núcleo é formado somente por partículas positivas, por que esse núcleo ele não se rompia devido à repulsão dessas partículas positivas? Não se rompia porque entre as partículas positivas existem partículas que não são carregadas, que são denominadas de nêutrons, que diminuem então essa repulsão, evitando então o rompimento do núcleo, ok? O nosso último exercício, o exercício 16. Então, o exercício 16 ele fala assim, ó: a natureza das radiações emitidas pela desintegração espontânea do urânio pode ser estudada através de um arranjo experimental mostrado na figura a seguir. Então, ele mostra uma figura, uma caixa, o urânio, passando por um campo elétrico, tá? Positivo e negativo, e um detector. E aí ele tem os seguintes resultados, 1, 2 e 3. Então, ele fala assim que a abertura do bloco de chumbo
Dirige o feixe de radiação a passar por 2 placas eletricamente carregadas, verificando se a separação em 3 novos feixes, que atingem o detector nos pontos 1, 2 e 3. Qual o tipo de radiação que atinge o detector no ponto 3? Então, vamos verificar. O tipo de radiação que atinge o detector no ponto 3 é a radiação alfa, pessoal, porque é a radiação positiva. Vocês estão vendo que ela está indo em direção ao campo negativo. Então, partículas positivas, a gente tem que responder, pois o feixe 3 foi desviado em direção à placa negativa, que possui uma maior massa em relação ao feixe 2, pois sofreu menor desvio. Então, é porque ela apresenta, então, partículas positivas que vai em direção à placa negativa. Depois estarei online lá no Zoom e vocês podem tirar qualquer dúvida a respeito dos exercícios comigo, tá bom? Um grande abraço e até lá. Tchau!